Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre o endemoniado de Gadará. Os detalhes que eu vou deixar são de suma importância, até porque são pérolas do conhecimento. Exatamente, meu amigo. Esses detalhes que eu estarei deixando sobre o endemoniado de Gadará, você que está me assistindo nunca ouviu falar, pode ter certeza. Portanto, pegue agora mesmo o papel e a caneta, se assente no sofá e vamos aprender detalhes sobre a Bíblia Sagrada. Porém, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like e divulgar os meus vídeos para que mais pessoas em todo o mundo tenham o pleno conhecimento da Santa Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, a história do endemoniado de Gadará está registrada em 3 livros da Bíblia Sagrada. No livro de Mateus, capítulo 8, no livro de Marcos, capítulo 5, e no livro de Lucas, capítulo 8. Porém, Marcos diz que o endemoniado saía do sepulcro. Lucas diz que o endemoniado saía da cidade de Gadará. E Mateus conta a história dos 2 endemoniados. Portanto, os 3 evangelistas estão corretos. Tá bom, meu amigo? Eu quero deixar aqui uma pérola sobre a questão geográfica da cidade de Gadará. Porque muitas pessoas se perdem nessa questão da geografia ou da localização do acontecimento. Porém, quando você estuda a história mais antiga, você vai entender que a cidade de Gadará estava localizada em uma montanha próximo do mar de Genezaré, ou seja, próximo ao mar da Galileia. E esta cidade, chamada de Gadará, era uma cidade muito rica e era murada, porém tinha as suas fortificações naturais. Ou seja, meu amigo e minha amiga, a cidade de Gadará estava em cima de um monte e, além disso, ninguém conseguia subir nessas montanhas, porque eram íngremes. O precipício era muito grande, portanto, para entrar na cidade só tinha uma rampa. E foi exatamente embaixo, na rampa, que aconteceu o episódio da cura do endemoniado de Gadará. Então, meu amigo, esta cidade de Gadará era uma cidade muito importante, era uma fortaleza poderosa, porque estava em cima de uma montanha, e esta montanha estava a 600 metros acima da altitude do mar Mediterrâneo. Então, esta cidade de Gadará era uma plataforma, exatamente, meu amigo, era uma cidade satélite, gigantesca, em cima de uma montanha, tá bom? É por isso que a história baseada nos manuscritos vai dizer que este povo chamado de gadarenos são um povo derivado dos gigantes. Exatamente, é por isso que alguns manuscritos não chamam o homem de gadareno, mas chama de girgaceno, tá bom? Porque era proveniente dos gigantes. Exatamente, meu amigo. O povo de Gadará eram descendentes dos gigantes, girganceus. Isso é muito importante porque você consegue entrar na história para saber que realmente aquele povo de Gadará estavam contaminados com divindades, não é verdade?
verdade? É por isso que naquela cidade existiam realmente vários endemoniados. Exatamente, meu amigo, esta cidade de Gadará era uma cidade satélite, era uma cidade também sacerdotal, uma cidade onde tinha muitas divindades malignas. E pode observar, por exemplo, que o símbolo desta cidade, ou seja, o Império Romano dominou esta cidade de Gadará e estendeu a sua bandeira como uma bandeira do javali. Exatamente, na bandeira dos romanos tinha a imagem de um porco, de um javali. É por isso que essa cidade, chamada Gadará, estava tão envolvida com demônios, porque realmente existia ali um templo. Exatamente, meu amigo e minha amiga, naquela cidade de Gadará existia um grande templo para o deus Zeus, tá bom? Isso é muito importante porque você está entendendo que a cidade era uma cidade sacerdotal. É por isso que você vai ver, por exemplo, que os endemoniados se cortavam com facas, não é verdade? Porque se você buscar na história, você vai ver que os sacerdotes de Baal também se cortavam. Naquela história de Elias, os sacerdotes de Baal se cortavam. Por isto, meu amigo, podemos entender que aqueles animais, aqueles porcos, eram o sacrifício para o deus Zeus. É por isto que aquele povo criava bastante porcos, porque na verdade aqueles porcos eram para o alimento dos deuses e também para o alimento da festividade que acontecia todo ano naquela cidade. É por isso que você vai ver, por exemplo, que quando Jesus chegou na cidade, os demônios vieram, expulsar Jesus do território deles. Porque enquanto Jesus chegou na praia, lá em cima na montanha, na cidade de Gadará, estava acontecendo a festividade onde estes porcos seriam brevemente sacrificados ao deus Zeus. Esses detalhes são de suma importância. Você pode observar, por exemplo, nessa história, que aqueles dois endemoniados, na verdade, eram os pais de santos. Exatamente. Eles eram os cavalos do diabo, onde os demônios se manifestavam. Era um tipo de macumbeiro, de feiticeiro, tá bom? Os dois endemoniados eram pais de santos, que recebiam entidades malignas, chamado por eles de divindades. E agora esses demônios se manifestavam na boca desses endemoniados e revelavam a vida daquele povo. É por isso que aquele povo amavam esses dois endemoniados. Tanto é que quando Jesus fez a libertação, o que acontece? O povo ficaram com raiva de Jesus e expulsaram Jesus da cidade. Porque quando Jesus expulsou os demônios do endemoniado, agora o povo não tinha mais o Pai de Santo. Não tinha mais como os demônios baixarem, as divindades, as entidades chamadas de Exus, não é verdade? E o povo ficou muito bravo com Jesus. Meu amigo, eu estou deixando bastante pérolas, não é verdade? Eu já deixei aqui a pérola sobre a cidade que era fortificada. Eu já deixei aqui a pérola do conhecimento em relação aos gadarenos, que eram da descendência dos gigantes. Eu deixei aqui a pérola falando aqui, meu amigo, que esses endemoniados se cortavam porque eles eram sacerdotes, tá bom? Como o sacerdote de Baal, tá? Eu deixei aqui a pérola falando para vocês que em cima, no centro da cidade, tinha um templo onde esses porcos seriam sacrificados ao deus Zeus. Então, meu amigo, eu estou deixando bastante pérolas do conhecimento.
foi por isto que eu pedi para você pegar o papel e a caneta, porque são muitos detalhes. Esses dois endemoniados eram os pais de santo, que recebiam entidades malignas. A revelação de Satanás vinham através desses dois endemoniados, que a história vai dizer que o nome de um dos endemoniados era Amós. Exatamente, Amós era o nome do endemoniado que morava no sepulcro, porque os gadarenos chamavam ele de grande profeta Amós. Na verdade, ele não era um profeta, ele era um pai de santo que baixava os demônios nele e ele realmente revelava a vida do povo. Um outro detalhe aqui, meu amigo, é que este homem endemoniado chamado de Amós, que era o pai de santo, segundo a história, ele era um levita da tribo de Levi. É por isso que os levitas eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, tá bom? Então este homem, Amós, que era o endemoniado que veio do sepulcro, ele tinha mais de 40 anos de idade, porque a partir dos 40 anos, uma pessoa era consagrada à divindade. Então este homem aqui, Amós, o endemoniado, que veio do sepulcro, ele tinha aproximadamente 40 anos de idade. E o outro endemoniado que veio da cidade também tinha mais de 40 anos. Porém, a história só fala o nome de um dos endemoniados, Amós, tá bom? O grande profeta do diabo. Meu amigo, esses detalhes são para títulos de informações, para nível de conhecimento, tá bom? Esses detalhes aqui você provavelmente não vai achar em canto nenhum aqui no Brasil. É por isto que eu falo, adquira o meu material. Eu já fiz o livro, a revelação completa do livro de Gênesis, que na verdade é este livro. Meu amigo, este livro contém 700 páginas e é um livro que vai contar a história do povo judeu. Vai trazer também a questão linguística e idiomática e cultural do povo judeu. Então, meu amigo, este livro é maravilhoso, contendo 700 páginas. É um dos melhores livros já publicado no Brasil. Se você ainda não adquiriu, adquira imediatamente. Porém, não se esqueça de adquirir a apostila CBN. A apostila CBN é uma apostila para formação de obreiros, tá bom? Você também deve se preparar, porque no final deste ano de 2020, eu estarei lançando o livro dos sermões. Portanto, meu amigo, se você não adquiriu os meus materiais, adquira. Muito bem, meu amigo, vamos voltar agora a falar sobre o endemoniado de Gadará. Eu já falei aqui que os porcos eram o sacrifício, tá bom? Então, esses porcos eram consagrados. É por isso que os demônios queriam entrar nos porcos consagrados, tá bom? Escreva esse detalhe. Outro detalhe que eu deixo para vocês é o seguinte: os demônios eram de várias naturezas, porque observe que Jesus, naquela época, falava em aramaico. Então Jesus perguntou para os demônios: qual é o teu nome? Porque cada demônio tem um nome, não é verdade? Sim, por isso que Jesus perguntou: qual é o teu nome? Então o demônio-chefe respondeu: somos legião, tá bom? Então observe que os demônios responderam a Jesus em latim. Exatamente, Jesus perguntou em aramaico e eles responderam em latim. Isso significa, meu irmão, que os demônios conseguem falar vários idiomas, porque naquela cidade de Gadará, que era uma cidade sacerdotal, vinham pessoas de várias partes do mundo para consultar os feiticeiros, tá bom? Os endemoniados.
Então esses endemoniados ganhavam bem no tempo das festas, ou a liderança desses endemoniados aqui ganhavam fortuna, porque vinham pessoas de todas as partes do mundo para consultar. Agora, podemos observar que quando Jesus chegou na praia, os demônios vieram correndo e se prostraram, adoraram, né? E perguntaram: por que tu vieste nos atormentar? Porque na verdade, meu amigo e minha amiga, esses demônios achavam que Jesus fosse tocar fogo na cidade de Gadará, porque a cidade de Gadará naquela época é como se fosse uma Sodoma e Gomorra. É por isso que os demônios disseram: por que tu vieste nos atormentar antes do tempo? Ou seja, por que tu vieste colocar fogo em nossa cidade, como fizeram, né, no Antigo Testamento com Sodoma e Gomorra? Então, meu amigo, quando você estuda essa história, você vai entender que por detrás da conversa de Jesus tem uma outra história, tá bom? Por detrás da história do endemoniado tem uma outra história. Isso é muito importante. Então Jesus chegou no momento da festa para acabar com a festa daquele povo, né, dos gigantes, ou da lenda dos gigantes, da faculdade dos gigantes, porque era naquela cidade de Gadará que existia um tipo de aeroporto maligno, porque desta cidade altíssima, né, dessa cidade que estava em cima da montanha, os demônios conseguiam observar toda a Galileia. É por isso que esta cidade, meu amigo, era uma cidade muito importante para os demônios, era uma fortaleza para os demônios, tá bom? Então, esta cidade, essa plataforma, era muito importante. É como um aeroporto, é como uma torre gigantesca, é como se fosse a Torre de Babel, onde os demônios realmente ficavam concentrados, e dali, da montanha, da cidade de Gadará, os demônios visualizavam toda a cidade. Dali, daquela cidade que era o quartel-general dos demônios, de Satanás. Então, meu amigo, observe que nessa cidade estava concentrado, né, uma quantidade muito grande de demônios, porque era o momento da festividade, onde ia acontecer o sacrifício para o deus Zeus, um sacrifício com muita orgia, com muito sexo, tá bom? Era uma Sodoma e Gomorra, realmente. E naquela cidade, naquela festividade, esses demônios iriam encontrar mais adeptos. É por isso que quando Jesus chegou na praia, Jesus foi atacado por esses dois demônios. Um que veio do sepulcro e o outro que veio da cidade. E eles atacaram a Jesus, mas Jesus se posicionou, não é verdade? Então, meu amigo, você pode estudar a história que antes de Jesus chegar na praia, os demônios mandaram uma tempestade terrível no mar. Jesus estava dormindo no barco, o barco quase afundou, tá bom? Por quê? Porque os demônios estavam na montanha, lá na cidade, na festividade. E de lá da cidade, ele olhou no mar e viu Jesus no barco. Então eles mandaram uma tempestade maligna, e Jesus repreendeu a tempestade. E quando Jesus chegou na praia, os dois endemoniados chegaram juntos e gritaram: por que tu vieste nos atormentar? Por que tu veio destruir a nossa cidade? E Jesus disse: qual é o teu nome? E eles falaram: o nosso nome é Legião. Né? Uma legião equivale a 3.000 ou 6.000 demônios. Tá bom? Então uma legião equivale entre 3 a 6.000 demônios que estavam na festividade ali. Não é verdade? Então, pode observar que existiam ali realmente uma festividade, uma obra do diabo. E esses demônios, eles foram ficando fortes, cada vez mais. É por isso que a história vai dizer que esse endemoniado de Gadará
era considerado o Sansão, exatamente, o Sansão do diabo, tá bom? Então pode observar, por exemplo, que a história diz que, a Bíblia diz que este endemoniado, eles quebravam correntes. Então quando tinha festividade, eles amarravam, tá bom, esses endemoniados e apresentavam os sacrifícios, e esse endemoniado começava a fazer o show. Quebravam correntes, quebravam grilhões. Então ali na festividade, esses demônios manifestados no homem mostravam a glória, mostrava o poder, mostrava a sua autoridade, mostrava que ali tinha o grande Sansão do diabo. E Jesus foi acabar com a festa de Sansão, não é verdade? Jesus foi acabar com a festa desses demônios que estavam ali. É por isso que a história diz que ele era o Sansão do diabo. Tem uma outra história que diz que esse demoniado que morava lá no sepulcro, ele era um tipo de lobisomem, exatamente como Nabucodonosor. Está entendendo? Que crescia as unhas, cresciam, né, o pelo do corpo. Então, aquele homem se transformava e depois se tornava humano novamente. Então, num período de lua, da festividade para o deus Zeus, um daqueles homens endemoniados se transformava no Sansão, e o outro em um lobisomem chamado aí de Nabucodonosor do diabo. Tudo isso, meu amigo, na história, tudo isso, meu amigo, para você entender que realmente não é uma heresia, está na história, está no conteúdo, né? Muita gente não prega isto, porque esses detalhes aqui precisam ser bem analisados, tá bom? Eu tenho aqui praticamente uns 30 detalhes importantíssimos, tá bom? E esses detalhes estarão no meu livro, o livro dos sermões. Você vai encontrar todos esses detalhes e muitos outros sobre o endemoniado de Gadará. Você vai conseguir fazer uma mensagem poderosa, tá bom? Então, meu amigo, você precisa estudar Isaías capítulo 11, tá bom? Que fala que quanto mais, né, espírito uma pessoa tem, mais ele se torna forte, tá bom? Então Jesus chegou ali e expulsou os demônios, né? Porque o endemoniado pediu misericórdia, os demônios pediram misericórdia. Ele falou: conjuro-te. Ele estava: tem misericórdia de mim. Os demônios pedindo misericórdia. E Jesus perguntou para ele: o que é que vocês querem? E eles falaram: nós queremos ir para os porcos, que já são consagrados, tá bom? E aí Jesus permitiu, né? Jesus falou: ide. E eles foram para os porcos. E a história bíblica diz que 2.000 porcos que eram consagrados foram mortos, pularam da montanha, tá bom? Porque os porcos não estavam na beira do mar, os porcos estavam na cidade. E os porcos saíram correndo, né, endemoniados, e os porcos caíram no mar. E todos morreram porque se precipitaram na montanha, porque a cidade era uma cidade satélite, né? Uma cidade que estava na montanha, e esses porcos aí acabaram morrendo, e o povo ficaram bravos com Jesus, tá bom? Vieram a cidade inteira, os homens, e quando chegaram ali, o homem, que era o pai de santo, o feiticeiro, estava sentado, não tinha mais demônio, já estava liberto, tá bom? E agora, meu amigo, minha amiga, o povo da cidade ficou revoltado. Então chegou a liderança da cidade e falou: sai do nosso território. E Jesus então entrou no barco e foi para a outra margem do rio. Meu amigo, eu poderia deixar outros e outros detalhes de suma importância, mas eu acho que esses detalhes aqui já vai te ajudar você fazer o cabeçalho, né, fazer a introdução, o início do seu sermão, tá bom? Através desses detalhes, aí você vai adquirir o meu material,
e vai conseguir entender essa história de forma resumida, mas também com detalhes baseados na história, baseado na Bíblia Sagrada, porque eu deixo os versículos para você acompanhar, eu deixo também o nome dos livros antigos para você fazer uma pesquisa melhor, tá bom? E aí, esses detalhes aqui, ó, são muito importantes, tá bom? São muito importantes. Aqui, meu amigo, o gadareno se encontrou com o nazareno. Aqui, a criatura se encontrou com o Criador. Isso aqui é muito importante. E a criatura foi liberta pelo Criador. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like e também compartilhar os meus vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus Cristo, o grande. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus
e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias, de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723.